Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Só quem encontrou, dá um amém aí. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Até quem está olhando o Data Show já encontrou aqui também, isso é bom demais. Tecnologia ao nosso favor. A palavra de Deus diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai confiara às suas mãos todas as coisas, e que ele viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, esteja à vontade. Muito bom, estamos aqui nesta noite, uma noite de ceia do Senhor, momento de grande relevância espiritual para a Igreja Adventista da Promessa, a Igreja do Senhor. Feliz por ver cada um dos irmãos e irmãs aqui nesta noite para participar do momento de comunhão. Muito bom ver que vocês vieram para esta data importante que foi marcada aí para nós podermos comungarmos juntos. Neste momento, vamos refletir um pouquinho sobre a primeira mensagem desta noite, que vai falar acerca do texto que nós lemos aqui com relação ao lava-pés. E o tema de hoje para a gente é ensinamento vivenciado na prática. Amém? Nós vamos pensar sobre isso, um ensinamento que foi vivenciado na prática, né? É pela grande misericórdia de Deus que nós estamos aqui nesta noite, que tem nos permitido chegar aqui, né? A misericórdia dele, segundo Jeremias, é a causa de não sermos consumidos, né? Então por isso estamos felizes na presença deste grande Deus, e vamos tratar deste assunto importante, né? Refletir sobre esse ensinamento de Jesus, conhecido também como cerimônia da humildade, ou como simplesmente cerimônia de lava-pés, mas eu preferi chamar nesta noite de ensinamento vivenciado na prática. Nós entendermos, né, o que é que nós vamos falar, o que vamos pensar aqui nesta noite com relação a este tema. Porque Jesus, ele poderia simplesmente ter dado um ensinamento teórico, sim ou não? Poderia ter dito como é que se fazia, e dito para eles, façam assim como eu estou mandando, como eu estou ordenando a vocês, né? Como alguns dizem, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Jesus diz assim, faça o que eu faço e vocês serão felizes. Amém? Então no reino de Deus é assim, irmãos. Então Jesus, ele poderia ter dado esse ensinamento teórico, né? Ter dito para eles como deveria fazer, porém ele preferiu ensinar na prática, mostrando como é que se faz. É assim que ele preferiu fazer, mostrar para os discípulos, para os seus servos que ali estavam, como é que se deve fazer, e ele ensinou como se faz fazendo, colocando a sua própria mão na água, na toalha, e dando ensinamento prático ali para os seus discípulos. Veja que o texto começa a dizer assim, que Jesus sabia que o seu tempo como homem estava chegando ao fim, né? Então ele sabia que o seu tempo já estava próximo, tempo da sua partida para a glória do Pai, de onde ele havia saído, já estava próximo o momento dele voltar para lá, e nós vamos perceber que estava chegando ao fim, mas o que eu acho mais magnífico aqui nesse texto, o ensinamento de Jesus, é que Jesus ele não deixou nenhuma das suas missões incompletas. Sabe, Jesus não deixou nada por fazer, ele não deixou missão incompleta para as pessoas. Claro, nós temos parte na missão de Deus, temos, mas aquilo que Jesus tinha que fazer durante o seu ministério, durante a sua vida, ele realizou tudo. Por isso o texto diz assim,
porque amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Amém? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, está ensinando para a gente aqui que Jesus, ele amou os seus discípulos, ele amou a humanidade, ele amou as pessoas até o fim. Cumpriu o seu ministério até o final de todas as coisas, né? Então nós percebemos que foi assim que Jesus, nosso Senhor, ele fez, amou até o último momento. E sabendo ele na sua onisciência que Judas Iscariotes já havia sido envenenado pelo diabo para traí-lo, ele já tinha conhecimento como Deus onisciente que ele é, né? Ele já sabia que Judas já estava envenenado pelo diabo para trair. Então Jesus ele toma uma atitude que surpreende a todos que estão ali naquele local. Todo mundo que está ali, os discípulos de Jesus que estão naquele lugar, juntamente com ele naquela noite, eles são surpreendidos por Jesus, porque ninguém imaginava que Jesus tomaria aquela reação e aquela decisão que ele toma exatamente naquele momento. Então ele está com os discípulos lá, eles estão comendo ali, né, por um momento, que o texto diz assim, ó, e levantando-se da ceia, Jesus vai fazer algo. Mas essa ceia não era a Santa Ceia. Eles estavam comendo o quê? O jantar da Páscoa. Então Jesus levanta, tira a sua vestimenta de cima, né? E eu vou explicar o que era a vestimenta de cima para vocês. Eu acho que talvez alguns já ouviram falar sobre isso. Quem sabe alguém já pregou também sobre isso, né? Porque Jesus e os discípulos, eles eram muito parecidos. A garganta está meio seca, né? Então tem que tomar uma aguinha para lubrificar aqui. Eles eram muito parecidos. Eles andavam muito no sol. Eles não tinham muito descanso. Então eles ficavam muito queimados do sol. Eles usavam roupas parecidas. Veja você que quando um homem lá, Zaqueu, ele quer ver Jesus, ele corre, sobe na árvore e fica olhando. E Jesus passa junto com os discípulos. E ele olha e não consegue identificar quem é Jesus, porque são muito parecidos. E aí Jesus é que olha para ele e fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém o quê? Pousar na sua casa. Amém? Então ele não consegue identificar, eram muito parecidos. A única coisa que diferenciava Jesus dos seus discípulos era a sua capa, a sua vestimenta de cima, que alguns escritores dizem que era uma estola sacerdotal. O que é isso? Não é pistola, é estola. É uma vestimenta feita de uma peça só, sem costuras nenhuma, e que tinha apenas um buraco assim bem no meio, onde passava a cabeça, e ele vestia aquela capa, e aquela capa era que diferenciava Jesus dos discípulos. Então, é exatamente isso que ele faz naquele momento, ele tira a sua capa, ele tira a estola sacerdotal, porque ele era mesmo o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote, né? É aquele que vai entrar no Santo dos Santos uma vez por todas, para oferecer um sacrifício perfeito. Então naquele momento ele tira. E qual é a ideia de tirar aquela capa? Era a ideia de se igualar com os seus discípulos. Mostrar que no reino de Deus todos são iguais, mesmo sendo ele o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Emanuel, Deus conosco, ele se iguala aos discípulos naquele momento que ali está. E aí diz que ele pega uma toalha, coloca na sua cintura, né? O texto diz assim, cingiu-se com ela. Cingir é colocar na cintura. Ele coloca na cintura, pega uma bacia, coloca água dentro da bacia e agora começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar os pés deles com a toalha que estava na sua cintura. Imagina que eles ficam olhando, né? Jesus fazendo isso, lavando os pés deles, enxugando com a toalha que estava naquela cintura dele, ali naquele momento, e Jesus está trazendo para eles, irmãos, mais ensinamentos, ou seja, um grande ensinamento, mostrando que no reino de Deus, maior mesmo é aquele que serve. Amém? Ele está mostrando que maior não é aquele que quer ser grande, ou aquele que se acha importante, que se acha melhor. Ele está dizendo assim, em outras palavras,
que no reino de Deus, maior é aquele que serve. Amém? Se alguém quer ser grande no reino de Deus, diz a Bíblia, sirva aos seus irmãos, né? Como ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aleluia, glória a Deus. Então, já que lavar os pés era uma missão dos servos, né? Não era a missão dos senhores. Os senhores tinham os seus pés lavados pelos servos. Então essa missão não era do Senhor, essa missão era uma prática que deveria ser realizada pelos servos. Mas Jesus está ensinando assim, que no reino de Deus as coisas são diferentes do que no reino dos homens. Amém? No reino de Deus as coisas são diferentes, no reino de Deus nós somos todos iguais diante do Senhor. Então nós vamos perceber aqui que tanto a lição foi importante para eles, que quando ele se aproxima de Simão Pedro, que ele olha Jesus chegando para lavar os seus pés, como um homem com muita reação sempre, ele vai dizer assim, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E aí Jesus fala, o que eu faço, Pedro, você não sabe agora, mas vai compreender depois. Pode deixar lavar seus pés, fica tranquilo, né? Jesus fala isso para ele, Pedro ele reluta, dizendo assim, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés, nunca eu deixarei que o meu Senhor lave os meus pés. Ele estava entendendo que ele era o servo de Jesus, que Jesus era Senhor da vida dele, e ele disse que não poderia deixar Jesus lavar os seus pés, e aí Jesus vai e argumenta com ele, convence ele dizendo assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra doeu no coração do apóstolo. Quando Jesus fala isso para ele, parece que entra como uma navalha cortante no coração dele, naquele momento que ele vai responder para Jesus, então Senhor, se é assim, não lava somente os meus pés não, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, me dá logo um banho, se é para ficar contigo, ter parte contigo, eu quero ser lavado. Aleluia, glória a Deus. Ele entendeu que não ter parte com Jesus é não poder subir para morar com Ele no reino dos céus. Não ter parte com Jesus é não ter o direito de viver a vida eterna que Deus preparou para cada um de nós, irmãos. Então é preciso que a gente entenda a necessidade, a importância, a relevância de praticarmos o ato do lava-pés ensinado na prática pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele vai falar uma coisa importante para Pedro, vai dizer assim, olha, vocês todos estão limpos, porque eles tinham tomado banho, né? Era um momento à noite, estavam reunidos, já estavam lá comendo, né? Então ele vai dizer, vocês já estão todos limpos, por ocasião aqui do lava-pés, não precisa mais de ser lavado, senão os pés. Mas ele vai falar outra coisa, depois que ele coloca uma vírgula no texto, ele vai dizer assim, vocês estão limpos, mas nem todos. Aleluia. O que Jesus está falando? Todo mundo não tinha tomado banho, não estava todo mundo ali bonitinho, quem sabe passado até um perfuminho, né? Cheirosinho na beira da mesa com Jesus ali para participar daquele momento ali. Mas o que chama a nossa atenção aqui é que Jesus, ele está dizendo que nem todos estão limpos, porque a limpeza de que ele falava não era a limpeza física, não era simplesmente o ato de lavar os pés por lavar os pés, mas ele dizia, nem todos estão limpos, porque ele sabia que no meio deles havia um que seria o traidor, alguém que o entregaria por ganância financeira. Ele sabia que tinha um ali que faria isso. Então a limpeza não era física, externa. A limpeza era no coração, era espiritual. É disso que Jesus está falando. Nem todos que estão aqui estão limpos. E o que chama a nossa atenção, o que eu acho extraordinário na atitude de Jesus, é que ele sabia muito bem quem era o traidor. Não sabia? Sabia, irmãos, ele é onisciente, ele já via lá o coração de Judas, ele fala, amigo, o que tem que fazer, faça logo, que ele sabia o que estava lá entranhado no coração, mas ainda assim, extraordinariamente, maravilhosamente, Jesus, ele lava os pés dos 12 apóstolos, aleluia. Até mesmo de Judas Iscariotes, o seu traidor. Ele lava os pés humildemente de todos os que estão ali, irmãos, que estão ali. Ele não reclamou, ele não apontou o dedo,
ele não menosprezou Judas, mas ele cumpriu a sua missão perfeitamente. Amém? Sabe, ele não ficou falando, porque você vai me trair, porque eu já sei o que vai acontecer com você, porque você vai me negar daqui a pouco, quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né, para o outro apóstolo, né? Ele está falando essas coisas aqui para mostrar para eles que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ama indistintamente a todas as pessoas. Todos vão para o céu? Não, mas a Bíblia diz que ele amou a todos, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Depois de ter feito tudo isso aqui, Jesus ele pega a sua capa, veste a capa novamente, olha para os seus discípulos, seus apóstolos, e faz uma pergunta para eles: entenderam o que eu vos fiz? Vocês entenderam o que foi que aconteceu aqui agora, neste momento que eu estou aqui com vocês? Ele faz essa pergunta para os discípulos para tentar saber se eles tinham entendido. Eu imagino aqui comigo que eles devem ter olhado um para o outro, sem entender exatamente o que é que Jesus queria dizer com aquela pergunta, né? Se eles tinham entendido, mas Jesus estava dando para eles uma lição importante, maravilhosa, e disse assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Mostrando aqui, irmãos, que lavar os pés uns dos outros, do irmão ou da irmã, seja o pastor, seja o presidente da igreja, seja o presidente da república, se fosse crente, né, adventista da promessa, ele faria isso também, lavaria os pés com humildade, porque Jesus está mostrando para a gente que no reino de Deus todos somos iguais. Em outras palavras, Jesus está dizendo o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Ele está dizendo, você deve considerar o seu irmão como importante, ou como até mais importante do que você. Na hora que você lava os pés dele, está invertendo o papel, é como se você fosse o servo e ele fosse o Senhor, mas só por aquele momento. Depois que ele toma a sua capa, se veste, coloca de novo ali a capa sacerdotal, ele diz: agora vocês estão vendo que eu sou o mestre e Senhor, mas eu desci aos pés de vocês para lavar os seus pés, para demonstrar para vocês aquilo que é necessário que se faça. Queridas irmãs e queridos irmãos, Jesus ele nos deixou um exemplo maravilhoso, um exemplo da verdadeira humildade. Aquela verdadeira humildade, não é aquela humildade de palavras, que às vezes a pessoa fala: não, eu sou humilde, né? Viu como eu sou humilde? Só que, na verdade, a humildade não está nas palavras, a humildade está nas ações, na atitude, no dia a dia, muito mais do que no que nós fazemos do que no que nós falamos, né? Então, ela não pode ser apenas com palavras, mas tem que ser com ações concretas, verdadeiras. Amém? Às vezes a gente se chateia, né, com alguém por alguma coisa que acontece. Às vezes acontece um problema entre os irmãos e alguém fica chateado com o outro e não quer nem falar mais com o irmão. Claro que isso não acontece aqui, né? Nessa igreja. Mas tem lugar que acontece, né? Das pessoas passarem meses e anos sem se falarem por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida. Às vezes coisa pequena ou talvez coisa grande. Porque assim, para quem ofende, parece que é uma coisa pequena. Mas para quem é ofendido, parece que é uma coisa grande, não é verdade? Então nós precisamos olhar para isso aqui, entender que isso acontece entre as pessoas, né? Dizemos assim: eu não vou mais congregar nessa igreja enquanto esse irmão estiver aqui, como se o ambiente fosse o problema e não a gente. Na verdade, o ambiente não é o problema. O problema, muitas vezes, somos nós que causamos,
que arrumamos os problemas, né, que acontecem. Então eu preciso refletir na mensagem que Jesus deixou por ocasião do lava-pés aqui para a gente, né? Ainda que alguém nos faça alguma coisa que não gostamos, que nos prejudique, devemos amar essas pessoas como o nosso mestre amou a todos. Amém? Amou a todos indistintamente, ele amou a todas as pessoas. Assim também deve ser a nossa atitude nesse exemplo maravilhoso da humildade de Jesus, né? Quando lava os pés do seu traidor, lavando os pés daquele que em seguida iria negá-lo por 3 vezes, e ainda assim ele vem dizer para a gente: agora que vocês aprenderam, agora que eu ensinei essas coisas para vocês, bem-aventurados sois, se as praticardes. Aleluia. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Claro que você sabe. Bem-aventurado é feliz. Jesus está dizendo assim: agora vocês entenderam a lição que eu estou dando para vocês na prática. Vocês querem ser felizes? Façam o que eu fiz. Querem ser felizes? Amem como eu tenho amado as pessoas. Quer ser feliz? Então siga os passos de Jesus, siga o exemplo de Jesus, sigamos este exemplo maravilhoso de Jesus, e assim nós seremos felizes. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, o lava-pés é um momento especial da igreja, onde a gente se ajoelha diante do irmão ou diante da irmã, e nós fazemos mulheres de um lado e os homens do outro, né? Para ficar mais ético. E aí, quando a gente se ajoelha ali, a gente coloca os 2 joelhos no chão e pede ao irmão ou à irmã a permissão, em nome de Jesus, para lavar os seus pés. Amém? Porque esse é um momento sério, de grande relevância para a igreja do Senhor Jesus, onde nós reconhecemos que aquela pessoa que está ali, ela é naquele momento superior a nós. E devemos amá-la acima de todas as coisas, ou amar todas as pessoas da igreja incondicionalmente. Amém?